Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal discute a possibilidade de unificação do ICMS, o imposto cobrado sobre circulação de mercadorias e serviços. E ao suscitar essa discussão, trouxe à baila também a questão do desenvolvimento regional, as diferenças regionais que existem no nosso país. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Inácio Arruda, que vem participando dos debates na CAI, não é isso, senador? Claro, um prazer. É um prazer ter o senhor aqui, seja bem-vindo. Exatamente, com um tema tão interessante e tão polêmico como é a questão do desenvolvimento regional no Brasil. Quer dizer, há uma certa ideia de que o desenvolvimento regional é algo que nós devemos consagrar na Constituição, devemos colocar na Constituição, mas parece que é algo que a gente não deve resolver, porque você, a cada momento que os instrumentos vão ajudando, vão permitindo que você quebre com essa diferença enorme, que não é pequena, é muito grande, entre a região sudeste, especialmente, e as outras, quer dizer, mesmo a região sul, quer dizer, mas sudeste versus centro-oeste, nordeste e norte, todas essas regiões juntas estão muito longe da região sudeste. Se somar o sul, mais distante ainda. Apesar de que, com relação à unificação de ICMS, a questão fica polarizada entre norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, não é isso? Embora o sudeste, assim, o problema polar. central é que você tem uma concentração numa escala muito grande na região sudeste, não é, o sudeste, o estado de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, tem que ser penalizados. Eles não têm que ser penalizados, eles vão continuar crescendo. É como se eu crescesse na região nordeste, que é a minha região de origem, meu estado do Ceará. Se eu crescesse no Ceará, isso fosse prejuízo para o estado de São Paulo, para o estado de Minas Gerais, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Sudeste. Não, ao contrário, se o Brasil conseguir desconcentrar essa máquina industrial que ele dispõe, se a gente conseguir ir para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, isso vai ser vantagem também para a região sudeste. Não é que vai deixar de ter bolsões de pobreza no sudeste, porque resolvemos o bolsão de pobreza do nordeste. A pobreza demora um pouco mais a ser resolvida. Nós estamos avançando no país inteiro. Mas é a questão do programa de desenvolvimento, dos instrumentos que você tem na mão. O que nós temos na mão é o ICMS. Esse é um instrumento importante. Foi com o ICMS que nós atraímos centenas de empresas para o estado do Ceará. Nos últimos 20 anos, geramos milhares de empregos no estado do Ceará. Isso foi bom para o Brasil inteiro, não foi bom só para o Ceará. Isso aconteceu em Pernambuco, isso aconteceu na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Maranhão, aconteceu na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, está acontecendo no Centro-Oeste, está acontecendo na região Norte, com aquela especificidade que existe no estado do Amazonas em relação à Zona Franca de Manaus, mas também aconteceu no conjunto da região Norte do país e mesmo no Sul. Então, acho que isso é positivo. O ICMS foi positivo para o nosso país. E o manejo adequado não é um manejo que nós estamos fazendo em prejuízo de nenhum estado, mas o manejo adequado do ICMS permite que empresas, tanto dentro do nosso território, possam se movimentar, como de fora do Brasil. Nós temos atraído muitas empresas de fora do país para a nossa região. Nós atraímos uma grande companhia siderúrgica que está se constituindo e se formando no estado do Ceará. Nós estamos atraindo grandes empresas do setor metal mecânico também para o estado do Ceará. Siderúrgicas que estão se instalando no estado de Pernambuco. Quer dizer, isso é vindo de fora do Brasil e competindo internamente no Brasil. Isso é positivo para todos nós. Vai até diminuir o custo de produção do Brasil. Aí eu vou retirar nessa hora o ICMS das mãos dos nossos estados, porque há uma pressão forte, especialmente no Sudeste, em relação no Sudeste e dentro do Sudeste do estado de São Paulo em relação às outras regiões. Então, acho que é preciso a gente ter calma, paciência, não pode ter assodamento nisso, porque senão você vai, a pretexto de combater uma espécie de guerra, entre aspas, porque colocar termo de guerra é criar um preconceito contra os estados do Nordeste, como se nós estivéssemos, imagina, o Nordeste guerreando com o Sudeste, quer dizer, o Nordeste em condições muito menores, gigante da economia nacional. Sinceramente, isso não dá para se colocar. Em outros países, esse tipo de mecanismo também existe, é pertinente, está presente em outras economias? Existe, sim. Ou isso também é encarado como guerra? Não. Todas as grandes nações dispõem de mecanismos que permitem o desenvolvimento das suas regiões. Porque disputa de mercado, como você disse, pode ser uma coisa saudável, né? Claro. Seja o instrumento tributário, instrumentos fiscais,
tributários, fiscais, que você pode utilizar. Isso acontece no Canadá. Isso tem diferenças com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tributa muito no destino, então, claro que ameniza todo esse problema, mas há uma política de desenvolvimento industrial patrocinada pelo governo central. Então, a Califórnia está com problema, então vai ao governo federal, tá certo? E entra com uma política de incentivo para as indústrias naquela região. Então, vamos transformar isso aqui no Vale do Silício. Não existe Vale do Silício sem apoio piscar da de União. óleo, um tocar de dedos e etc. Não, foi a União, o governo federal que foi lá e fez. Eu tenho dito para os nossos colegas de São Paulo e do Sudeste, eu zero igual o ICMS do Brasil inteiro, com uma condição, vocês transferem todo o setor automotivo no Nordeste. Não, tá bom, tá resolvido o assunto, tá certo? São Paulo já tem boas terras, já chove bastante, lá no meu estado nem chove direito, quer dizer, é um regime de chuva muito precário. Então vamos fazer essa transferência. E, senador... Isso é governo federal. Pois isso não acontece por região nem por estado. Aí é o grande mérito, vamos dizer, da federação. É quando a União entra costurando, equilibrando os entes federativos. Ela não é isso? perceber as diferenças e agir no sentido de corrigir as diferenças. Por quê? Porque há uma pressão natural. Quer dizer, o estado que já se desenvolveu, que cresceu, que tem vantagens econômicas muito fortes, ele não abre mão. Assim. Tá certo? Diz assim, olha, tá bem, vocês aí do Ceará, Asa Branca, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, vou mandar para vocês as fábricas. Eu não vou mandar para vocês os empregos. Quer dizer, ou nós vamos buscar com o nosso instrumento, e o que nós temos para manejar é o ICMS, ou você tem uma decisão forte de governo central. Assim dizer, nós vamos bancar determinadas áreas industriais nessa região. E num momento de discussão como esse, tem como chamar a União para esse papel? Claro, a União não pode arbitrar a favor do maior. Ela tem que arbitrar a favor do menor. Mas envolvê-la de uma outra forma na negociação da unificação do ICMS é a hora de botar... Por exemplo, nós temos uma questão central. Nós oferecemos vantagem para uma quantidade razoável de empresas que tem vantagens para o prazo, digamos assim, 10, 15 anos. Exige uma decisão unânime do CONFAS. Tá? Sem essa decisão, discutir aqui a resolução que unifica ICMS ou busca paridade do ICMS, diminuindo as diferenças do ICMS entre as regiões, ou mesmo criar fundos compensatórios sem antes discutir essa questão, isso não é possível. Então, o governo federal ele tem que arbitrar a favor do menor. Ele não pode arbitrar a favor do maior. E, neste instante, a arbitragem que o governo federal está fazendo beneficia as regiões mais desenvolvidas, em detrimento das regiões menos desenvolvidas. Senador, para fechar aqui a nossa entrevista, o senhor está otimista com relação à discussão na CAI? Acha mesmo que vai ter uma premência de tempo que pode atropelar o amadurecimento dessa questão? Que essa não é uma questão fácil, isso aí já era para estar dentro de uma discussão de uma reforma tributária que não foi possível num conjunto mais amplo de questões. O governo achou por bem fatiar os temas. Nós já estamos, vamos dizer, na parte 2 da guerra fiscal, porque ano passado foi o ICMS dos importados, né? O senhor é otimista em relação ao desfecho disso? Esse caos é oportunidade? Olha, eu digo assim, assodamento não vai resolver o nosso problema. Não adianta querer marcar uma data, vai ser dia 26 de março que nós vamos votar isso aqui, porque provavelmente não será. Tá? Por quê? Porque exige você estar com um tema muito maduro, tá certo? Não será votado nada no Senado Federal, resolução nenhuma que possibilite prejudicar uma região inteira. Isso aí não tem mesa diretora, não tem comissão, nem o governo central tem condições de fazer isso, aqui dentro do Senado Federal. E com uma proposta que a princípio então, não está agradando nem gregos nem troianos? Claro, então se tem esse desagrado geral, então é preciso uma nova rodada que envolve discutirmos dentro do governo, trazermos de volta a baila para cá, para podermos decidir. Nós não vamos entregar uma resolução que possa dar carta branca ao governo federal para arbitrar a favor do maior. O maior não precisa dessa arbitragem. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o governo em relação a fazer uma arbitragem que favorece as regiões já mais desenvolvidas em detrimento das menos desenvolvidas. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado, esse tema exige muitos programas. É recorrente. E, evidentemente que muitos senadores vão ter oportunidade de discutir, uns a favor,
evidentemente outros contrários. E o senhor poderia voltar, porque essa questão ainda vai ser Voltarei amadurecida, com o maior prazer. né? Então já vai ser uma outra perspectiva. Obrigada pela sua Obrigado presença, a você. senador. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.